E ele não é só exemplo de vitória, é exemplo de dedicação, de persistência e de acreditar que sempre é possível ganhar. Bem-vindo, Bernardinho, à mudança do Brasil. Bom dia, pessoal. Obrigado. Bom dia. Ele falou de perseverança. Perseverança começou a trabalhar hoje de manhã cedo. Eu saí de casa às 7, pegar o voo às 8 e pouco. Cheguei aqui, arremeteu, voltou para o Rio, voltei para cá, acabei de chegar correndo. Então, estava preocupado em não poder conversar um pouco com vocês, trocar algumas ideias e falar um pouquinho daquilo que eu acredito. Por que eu estou aqui? Por que o novo? Eu, quando estive aqui no Encontro Nacional, há coisa de uns 6 meses atrás, num outro hotel, eu saí, peguei um táxi, eu ia para um curso em Yale da Fundação Lehman, fui convidado a participar, e aprendi muitas coisas lá, mas eu peguei um motorista. E o motorista do táxi me levou até o aeroporto. Ele disse, Fernandinho, eu durante muitos anos carreguei aqui um monte de políticos, de gente e tal, e eu era meio que o motorista comitiva presidencial, etc., ministerial, e assim ia. E ele começou, sem dar nome aos bois e sem falar dos santos. Olha, eu ouvi aqui muita coisa que eu não vou jamais revelar, mas eles falavam, eu só não ouvi uma coisa nesse carro. Um termo, o cidadão. Falar de beneficiar para cá, beneficiar para lá, fazer isso aqui, um projeto aqui, mas nunca falaram, nunca usaram, nunca teve nada em prol do cidadão, das pessoas. Eu fiquei pensando naquilo, o que me aproximou do novo? Qual era o propósito? Um time ele é formado e ele tem essa solidez de time, isso aqui é um grande time, não, um partido é um time de pessoas que têm um propósito comum, uma causa comum, de fazer do nosso país um país, as pessoas se orgulhar de viver, que as pessoas tenham uma vida melhor, uma vida digna, de oportunidades, que alguns não sejam jamais diferentes diante da lei das outras pessoas, todos nós somos iguais. Eu quero falar um pouquinho disso, que é um pouco do que quando eu comecei na seleção, eu queria fazer uma seleção que pudesse orgulhar o nosso país. Quando as pessoas vissem a camisa amarela do Brasil, eu digo a vocês, muitas vezes jogando mal, nós criamos uma cultura tão forte, que as pessoas não vão conseguir ganhar deles, porque é tão forte, mesmo você não tem uma boa atuação, como se fosse mais do que respeitados, de certa forma, temidos. E eu saí dali daquele táxi com essa coisa, puxa vida, aqueles que se diziam defensores da população, dos menos favorecidos, nunca falaram na população. E fui para Yale. E lá, se perguntar qual foi a frase que você traz de lá, você tem uma frase, um pensamento que eu trago de lá, que foi da professora de Oxford, de Government, e ela diz o seguinte: nas tratativas políticas, eu não sou um ser político, essa é a minha grande dificuldade. O Brasil não está preparado. Talvez não, mas ser político eu tenho realmente limitações sérias. Não é servir, mas é a questão de que eu não tenho certa capacidade para isso, confesso. Eu preciso desenvolver ainda esse atributo. Mas, enfim, ela diz o seguinte: as negociações elas se dão, você tem que saber tratar, negociar. E uma coisa mais importante aqui, nossas alianças são com a população, com a gente brasileira. Isso realmente me move. Não é para ganhar um pouco mais tempo de televisão, nós vamos ganhar, se não é agora, o dia que for, fazendo a coisa certa, sempre, senão nós vamos correr a essência da nossa instituição. Mas a senhora disse uma coisa que para mim é fundamental. Nós vamos tratar, nós vamos conversar, é da vida política, conversar e tal, integridade, correção, mas qualquer tipo de aliança que venha a ser feita, ou um acordo positivo que venha a ser feito, não pode beneficiar a mim e a pessoa com a qual eu estou negociando, tratando. Porque, de modo geral, as negociações se dão. Você me dá votos, eu te dou cargos. Não existe. Mas é o que acontece, né? Eu sou leigo, mas por aí. É o seguinte: qualquer tipo de negociação ela tem que beneficiar. Não é um ganha-ganha, é um ganha-ganha-ganha. Porque se eles não ganharem, de nada adianta essa aliança, esse acordo que nós estamos fazendo, se não tem um objetivo claro de fazer com que a população e as pessoas realmente tenham um benefício disso. E esse é o propósito, é o porquê. E vai muito de encontro ao que eu tentei fazer durante a minha vida toda. E falou-se de pessoas. O Checa falou uma coisa muito interessante. Quando comecei minha carreira de treinador, eu fui assistente técnico. O Bebeto de Freitas, que faleceu há pouco tempo atrás, me chamou para ser assistente dele em 88, na Olimpíada de Seul. E eu tive uma discussão com um antigo médico da seleção, porque em um certo momento eu fui defender os jogadores. Eu era recém-saído, ainda jogava um pouco, recém-saído das quadras para assumir uma função, agora num cargo de dirigente. E ele disse: não, você tem que parar de pensar que nem um jogador, porque senão você nunca será um treinador. Eu falei: eu nunca quero deixar de pensar como um jogador, quero saber como ele sente. E o Chefe é um representante que revelou do tempo que a rua, nós não podemos deixar. Amanhã estaremos em Brasília, muitos de vocês estarão lá, se Deus quiser, ou, eventualmente, em
infelizmente, em palácio, não deve estar em palácio, são só escritórios para trabalhar, mas enfim, ainda existe palácio. Vamos abolir qualquer hora dessas, né? Vamos privatizar tudo, os palácios, começar por aí. Muito bom! A realeza britânica, etc. Tal, mas a nossa realeza aqui custa muito mais, não traz benefício nenhum, né? Mas o fato é que nós realmente, então, nós temos que, a partir daí, construir alguma coisa assim que nós vamos realmente fazer com que as coisas aconteçam. Eu fiquei pensando muito na questão da formação de um time. Isso aqui é um time em desenvolvimento. E me remete ao início da nossa trajetória. Como é que nós venceríamos equipes tão tradicionais, um sistema tão forte de setal lá atrás, com as pessoas certas? Gente faz a transformação de tudo isso. E o estabelecimento de uma cultura de valores, que eles podem imitar uma estratégia nossa, eles podem estar até roubando discursos que são verdadeiramente nossos, para tentar se eleger. Mas nós vamos dizer a verdade, porque o líder diz a verdade, o líder bate metas com o seu time, fazendo a coisa certa. Eu tive uma outra experiência, foi das primeiras experiências, assim, num convívio no meio político, me convidaram para uma reunião de avaliação de um gestor do Estado do Rio de Janeiro. Gestor do Estado do Rio de Janeiro, a coisa não é boa. No aspecto é o pior possível, né? Mas enfim, eu fiquei com medo um pouco da história me pegar, né? Os últimos governadores presos, a Assembleia Legislativa presa. Será que eu seria o próximo? Eu fiquei um pouco de receio. Mas enfim, eu fui lá, eu era assim, eram 400 pessoas, eu era o número 400. Eu sempre me convidaram, eu sentei lá perto da porta, fiquei quietinho lá. E apresentando uma série de números e parâmetros, realmente o Rio vinha num bom momento. Os números eram interessantes, educação, bom líder de educação, parâmetros bons, saúde, ok, melhorando, enfim, ok, dentro daquilo que é possível. Segurança vinha também num bom momento, estabilidade, investimentos, etc. Uma política que parecia ter êxito, depois foi utilizada de forma errada, mas enfim, num certo momento, de interpretação tão positiva de um governo tão eficiente, alguém se levanta lá embaixo, esse é alguém muito poderoso, eu não vi, estava lá em cima de costas, quando chegava lá embaixo, e disse o seguinte: mas eu duvido um pouco das práticas que estão sendo adotadas. E a outra pessoa, também poderosa, na primeira fila, disse: isso não importa, importa que a gente entregue. O que ele estava dizendo? Pode se ganhar de qualquer maneira, mentindo, como a gente viu em campanhas eleitorais, a gente vence, etc. Ou seja, quando ele falou que eu estava ali, eu saí. Que eu falei: isso aqui, como diz a minha filha, isso vai dar ruim. Porque se nós transgredirmos naquilo que são os nossos valores, nós vamos corroer a essência da nossa instituição. Eu me proponho um pouco como treinador, que sou, a ser um treinador. Porque o que eu vou fazer, eu vou o tempo todo bater na cultura. Quais são os valores? E se alguém se afasta, não pode estar aqui, não pode fazer parte desse time. Se alguém quer vir e não compartilha dos nossos valores, não pode estar aqui. Isso assim se forma um time de valores. Os conceitos de valores são muito fortes de novo. Essa ficha limpa. Quando a gente fala de liderança, o primeiro elemento que se fala de características de um líder. Eu voltei para a universidade agora recentemente, quando eu deixei a seleção, falei: vou estudar, vou me capacitar, né? vou me atualizar, fazer uma pós-graduação. Fui lá fazer uma palestra na minha alma mater, que é a PUC do Rio de Janeiro. Eu sou economista de formação. Cheguei lá e falei: vem aqui compartilhar, vem ensinar, vem com a gente. Eu sou lá, tem uma matéria chamada liderança empreendedora. Vamos transformar esse país com empreendedores e educação. Então, eu quero poder dar nos dois braços, de alguma forma, colaborando com a minha experiência. E liderança, porque nós somos pessoas que inspiram. Mas não líderes carismáticos. Quando eu falo com o mas o que é um líder para você? Que atributos que ele tem que ter? Tem que ter conhecimento, ele tem que ter capacidade? Ok. Não, ele tem que ser um cara carismático. Ok. E assim vão. Eu quando pergunto e tal, eles começam a dizer uma série de coisas. Mas leva um tempo até que eles digam: ele tem que ser íntegro, ele tem que ser ético. Leva um certo tempo. Eles veem outras características que os seduzem muito mais, eventualmente. Embora, quando eu traga à tona o valor integridade como sendo o principal pilar sobre o qual se constrói uma liderança, porque é o seguinte: o cara pode ser comunicativo, ter uma boa empatia, ter conteúdo, ser um cara eficiente, mas se nós duvidarmos de como ele faz, das práticas dele, da integridade dele, nós não mais o seguiremos. Portanto, o atributo número 1 é integridade. Integridade tem a ver com o que é inteiro nessas coisas, ou seja, com ficha limpa. Então, tudo vai de encontro àquilo que eu acredito, e por isso, o novo. Eu sei que a entrevista para a Globo aqui, vai ter gente lá no esporte, não importa, eu vou fazer a coisa certa, independente do que você tem que pagar. Quando nós voltamos o time lá atrás, não adianta imaginar que 4 anos, como um mandato, são 4 anos, é um ciclo olímpico. Você não transforma um time em 4 anos, você não muda, mas você cria
perspectiva. O mercado vive de expectativas. Se a gente cria uma coisa, isso vai gerar certamente uma onda que vai tomar conta disso. Então, nosso projeto também era de longo prazo, mas com um passo importante. Quando nós chegamos, o time do Brasil era 6º colocado no ranking mundial. Nós queremos chegar no topo. Mas mais do que chegar no topo, o novo vai crescer e vai crescer muito, nós temos que entender, não podemos nos afastar da nossa essência. Porque ao chegarmos lá, né, de alguma forma, as seduções que podem... Eu já ouvi de políticos que iriam falar comigo do Rio de Janeiro, vários vieram propor alianças, aí eu estava disposto a tudo para me eleger. Eu falei, cara, então beleza, seguem no seu tudo, porque eu não vou fazer tudo, eu vou fazer o que for certo, não vai dar certo. Não, mas a gente tem que... Não, nós só vamos ganhar fazendo a coisa certa. Não vamos nos afastar disso, não vamos ficar batendo. Mas quando nós começamos lá atrás, e aí chegamos ao topo do ranking mundial, em 2003, de onde nunca saímos, né? O Brasil é líder do ranking mundial desde julho de 2003. Não porque tenha vencido sempre, mas é a consistência na entrega. A consistência na entrega. E nós entregamos, e privilegiando fundamentalmente a cultura, a escolha das pessoas certas. Então, isso aí. Eu tenho valores que eu acho que são muito importantes. A gente fala do Lula, a gente fala de disciplina. Disciplina em criar hábitos de excelência, olhar para as coisas. Né? Isso me faz lembrar de algumas histórias. Quero fazer algumas histórias aqui que são importantes para mim. Eu tenho um dos grandes gurus, se tornou um guru, que eu conheci em 2014. Eu fui a um evento sobre liderança nos Estados Unidos, tive a oportunidade de conhecer o almirante McRaven, que foi comandante dos Navy SEALs. Né? Os Navy SEAls é aquela tropa de elite norte-americana, a principal, a mais preparada. Dizem, inclusive, há um folclore que envolve os Navy SEAls, dizendo o seguinte: se há um problema, uma questão que é insolúvel, alguma coisa que não seja possível ser resolvida, contrate o Navy SEAL, que ele terá a solução. Enquanto você não conseguir contratar uns 5 mil Navy SEAls para o Rio de Janeiro, é melhor ficar um pouco quieto, mas enfim, pode ser uma das soluções. Eu falo aqui, esse senhor, ele tinha uma coisa de as 10 grandes lições que ele teve na vida dele, ele teve se tornando um Navy SEAL. Eu encontrei com ele em 2014, troquei 3 palavras com ele, how are you? Ele respondeu, how are you? Eu saí, fui empurrado. Tira uma foto rapidinho aqui e tal, eu saí, tinha muita gente falar com o cara. O cara realmente era um cara muito especial. E ele fala de lições, ele acabou de lançar um livro, foi traduzido aqui no Brasil. Se você quer mudar o mundo, comece arrumando a sua cama. Eu acho essa coisa mais interessante, por quê? Porque esses hábitos que a gente tem que criar na nossa juventude, nós mesmos, mas com todos nós, passar coisas de excelência e disciplina. Porque todo jovem é acordado diariamente às 5 da manhã, e a primeira missão do dia, first task of the day, é arrumar a cama. Mas não é arrumar a cama do tipo assim, não faz de qualquer maneira. É fazer a cama correr perfeitamente. E aquilo incomodava o jovem Navy SEAL, que não via sentido nenhum arrumar a cama. Afinal de contas, ele estava se tornando um guerreiro, um combatente, ele ia para o Afeganistão, para os desertos da África, não ia encontrar cama para dormir, não é verdade? E aquilo se repetia. E ele começou a entender que era a primeira lição que eles queriam passar. Se você não for capaz de realizar aquelas pequenas tarefas e atribuições do seu dia, da sua função, com excelência, o que será das grandes tarefas? Vocês conhecem o teste da moeda? Preparem bem a cama e estiquem o lençol. Soltem a moeda. Se ela não quicar, não está bem esticada. Tem a lombar. E aí colchão pro alto de novo. Mas há algumas lições muito importantes que têm a ver com a causa, o propósito. As pessoas pensam que muitas vezes que o cara vai se tornar um Navy SEAL porque não são 152 ou 142 jovens se alistam com o McRaven. 30 e poucos concluem o curso. Porque é duro demais, é exigência demais. E as pessoas pensam aqueles grandes atletas, muito fortes fisicamente, tal, lá, que vão conseguir chegar lá e se tornar Navy SEALs. Eles vão chegar até o final. E não é isso. Ele diz, só aqueles que, quando você está em dificuldade, te ajudam. Porque quando eles estiverem em dificuldade, e vão estar, você vai querer ajudá-los. Essa é a pessoa que passa. E muitas vezes nós rotulamos as pessoas olhando de fora para dentro. Aí eu trago um outro exemplo que eu acho que é importante. Vocês conhecem o Tom Brady, do futebol americano, que é o mesmo esporte e tal, né? Para as meninas que não conhecem o Tom Brady, ele é o marido da Gisele Bündchen, portanto, eu sou um estudioso. Uma pessoa que se dedica muito ao estudo de uma matéria, como é que é o sufixo da expressão? Quando a pessoa se dedica muito, assim, eu sou um ófilo, né, qualquer, né? Eu sou um Tom Bradófilo, assim, um cara estudioso. Por quê? O cara se tornou o maior campeão do futebol americano, da história do futebol americano, e casou com a Gisele Bündchen, ou seja, o cara tem um quero saber qual é o segredo do cara, mas enfim. O cara com tanto talento se tornou o maior campeão. Olha que coisa interessante. Uma indústria que move bilhões de dólares, como é que se dá o processo de seleção de jovens que vão do universitário para o profissional? É o draft que eles chamam. É uma grande empresa, onde 200 e poucos jovens são escolhidos anualmente, no meio de milhares de jovens que jogam. Ele foi escolhido no número 199. Como é possível um cara tão talentoso se tornou o maior campeão
tenha sido quase que relevado, né, posição marginal, quase não vai. Um rival dele faz uma análise sobre o porquê a NFL tinha errado e os times não tinham considerado o Tom Brady. Porque mediram o Tom Brady de fora para dentro, quanto ele era forte, quanto ele era rápido, quanto ele resistia à pressão no pocket, enfim, e quanto ele era accurate, preciso. Esqueceram de medir de dentro para fora. Qual era o tamanho do coração daquele cara? Quanto ele estava disposto a se dedicar àquela causa. É esse tipo de atleta que nós queremos no nosso time. Quanto ele está disposto efetivamente a se doar pela nossa causa. Voltando ainda um pouquinho a McRaven, quando ele fala de disciplina, que a gente tem, né, um país sem disciplina nenhuma, há um outro valor que eu acho que é fundamental, que está embutido nessa história de fazer a cama todos os dias. E me remete a uma outra instituição de esporte, que são os All Blacks. Os All Blacks é o time de rugby da Nova Zelândia. É a instituição de esporte mais reconhecida, respeitada na Nova Zelândia. Se um jovem se torna um jogador de rugby da Nova Zelândia seleção, ele tem a maior conquista que um jovem pode ter. É a maior, enfim, é ser um All Black. Havia um livro que foi traduzido e trazido para o Brasil pelo Eduardo Mufarrege, do Renova, chamado O Ligado, que fala sobre lições de liderança dos All Blacks. E há uma das histórias que eu acho mais interessante, que fala de um outro valor que é muito importante, para que nunca perca a perspectiva. Eu sempre alertando as pessoas em relação a armadilhas que podem se colocar. Ele diz o seguinte, inclusive no livro eles dizem que eles são a seleção mais vitoriosa da história do esporte mundial. Há controvérsia, durante um bom período nós tivemos números superiores ao deles. Mas vocês já viram jogadores de rugby? Já são grandes pra burro, fortes pra cacete, correm e batem. Deixem de acharem que vão brigar com os gatos. Não vão brigar com os gatos. Mas o fato é, há uma história muito interessante. Já viram o jogo de rugby? Contato físico, suor, sangue, grama, lama, chuva. Quando acaba o jogo, eles vão peixear e o vestiário fica uma lama, literalmente. Ninguém limpa o vestiário dos All Blacks. Os All Blacks limpam o próprio vestiário. Ninguém é tão grande que não possa e não deva realizar aquelas que parecem funções e atribuições menos importantes, mas que fazem parte da sua rotina, do seu dia a dia. Ou seja, não há pessoas especiais. Eventualmente fazemos algo especial, mas não há pessoas especiais. Humildade. Se reconhecer como um do time. Do time Brasil, é independente das cores de camisa que usa, mas do time Brasil. E quando eu falei em relação à camisa amarela, eu sempre, quando eu paro e penso o seguinte, nos movimentos, tal, chega a comandar, eu queria fazer daquela camisa amarela ser respeitada. Eu via muitas vezes pessoas usando a camisa amarela do Brasil de vôlei, não de futebol em alguns momentos. Eu falei, caramba, nós conseguimos criar um movimento. Porque a nossa camisa nunca seria vermelha, portanto é amarela, né? Essa era a ideia. Mas há uma história. Tenho certeza que com o nosso líder sendo um Ironman, ou seja, que tem resistência não apenas física, mas mental, como poucos, nós chegando lá, alguns de nós estarão em Brasília, cargos bacanas, especiais, fazendo, transformando, alguns aqui em São Paulo, outros no Rio, quer dizer, mas nós estaremos em algumas posições relevantes. E é uma história muito interessante sobre também esse valor da humildade. É uma história de um secretário de Estado norte-americano, ou seja, um ministro, né? Ele então é convidado a proferir uma palestra num grande evento no outro estado. No meio da palestra ele recebe um bilhete em classe executiva, importante, da administração central americana, recebe um bilhete executivo. Na véspera da palestra ele pega o avião e vai para o local do evento, para a cidade do evento. Quando ele chega no aeroporto, tinha um rapaz esperando por ele num carro executivo. Ele então pega o avião e vai para o hotel. Quando ele chega no hotel, ele não precisa enfrentar a fila do check-in. O check-in estava pronto, recebe uma suíte especial. Dia seguinte pela manhã ele acorda, desce, tem um café preparado para ele e tal. O rapaz já esperava por ele, pega o seu carro executivo e vai para o local do evento. Quando ele chega no local do evento, não precisa enfrentar a fila do check-in, perdão, do credenciamento. O credenciamento já estava pronto, ele vai então conduzido a uma pequena sala VIP, onde alguns poucos palestrantes aguardavam. E ele então pede um café. E aí ele é servido um café numa xícara de porcelana. No ano seguinte, já não mais secretário de Estado norte-americano, ele é convidado a participar do mesmo evento. No mês do evento, ele recebe um bilhete em classe econômica. Na véspera do evento, ele pega o seu avião, chega no local do evento, lá na cidade, ninguém aguardava por ele, pega o seu Uber, então, e vai para o hotel. Uber, vai para o hotel, só para me chamar alguém. Quando ele chega no hotel, ele enfrenta a longa fila do check-in e recebe um quarto simples. No dia seguinte pela manhã, de novo, nada, ele pega então uma condução e vai para o local do evento, onde enfrenta uma longa fila de credenciamento.
Quando termina o seu credenciamento, ele é conduzido a uma sala muito grande, onde vários palestrantes se acotovelavam. E ele, então, solicita um café. E alguém diz a ele, é ali a máquina de café. E ele vai lá e se serve num copo papelão. A cada um de nós é reservado um copo papelão. Eventualmente, por um cargo que a gente possa ocupar, nos servirá um copo de porcelana. Mas não é para nós, é para o cargo que a gente ocupa. Portanto, nós, todos nós, somos, efetivamente, como todos os outros, né, merecedores e donos de um copo papelão. Todos somos iguais diante da coisa maior, não tem isso aqui. E isso é uma coisa que me preocupa, porque em Yale o tema era como atrair e reter talentos da administração pública. Como atrair e retê-los, é uma coisa complicada e complexa, como fazer? Né? Porque, de modo geral, as pessoas querem, que benefício, aqui, ali. Eu falei assim, mas todos são dispostos a ser iguais. Nós tivemos uma série de vitórias no quadriênio 2000 e 2004. Foi uma geração icônica, ganhou todas as competições, ligas mundiais, como Campeonato do Mundo, Copa do Mundo e Olimpíada de Atenas, foi o nosso fechamento daquele primeiro ciclo. E quando termina aquilo, existe uma coisa que o americano chama de Triple Crown. Você ganha no mesmo ciclo 3 competições, são o Campeonato Mundial, Copa do Mundo e Olimpíada. Só 2 seleções na história ganharam isso, o Brasil e os Estados Unidos. Nos anos 80, eles, nos anos 2000, a gente. E ganhando isso, eu fui fazer uma solicitação à Confederação de Vôlei, à época. A solicitação era a seguinte: quem não me conhecia pessoalmente achava que eu fosse mais baixinho, não achava? É questão de referência. Por exemplo, meu filho tem 1,91m, no meio da quadra ele parece um anão, 1,91m, então 85. Você liga, não é 2,10m, 2,12m, 2,13m, fica pequenininho, não é verdade? E eu pensei que era comigo, muitas viagens. Agora a seleção viaja segunda-feira, passa 5 semanas fora. Vai à Sérvia, volta a Goiânia, que é bem pertinho, vai a Goiânia. Depois vai a Moscou, volta a Varna, na Bulgária, depois vai à Austrália. Eu pergunto a vocês o seguinte: vocês acham que um cara 2,10m, 12, 15, cabe na econômica sentado? Viaja 20 horas, ele disse que tem que treinar, ele consegue? Qual foi a minha solicitação? Que nas viagens intercontinentais os jogadores pudessem ter o benefício, né? Porque não é um luxo, é uma necessidade. Porque tem que ter desempenho no dia seguinte, estamos ali para isso, na classe executiva. Mas atenção que eu disse, os jogadores, não a comissão técnica. A impressão que eu tenho é que os nossos técnicos querem só para eles executiva, que o resto fique no departamento de cargas, não é verdade? Se eu quisesse ser executiva, usaria uma milhagem, pagaria diferenças e tal, a eles, porque eles são os protagonistas. Tem um livro muito interessante do Simon Sinek que diz: Leaders eat less, os líderes comem por último. Nós estamos aqui para servir. E nesse, está falando de Yale, porque como atrair e reter? Os concursos são feitos, avaliam conteúdo, mas avaliam valores daqueles que estão ali. Eu tive em Espírito Santo recentemente, com o governador Paulo Arthur, 500 servidores públicos. E a grande questão é, a pessoa está disposta a ser um servidor público, ou a se servir naquilo que é público? Essa é a questão. Ele tem esse valor, ele tem essa característica, sério. E aqui a gente faz, sinceramente, o que é feito do processo e tal, tem a ver com avaliar características tal, das pessoas, além da capacidade, tem essa característica que realmente querem ser isso, servidores públicos. Que é o que nós estamos aqui, né, querendo criar uma equipe de servidores incríveis para realmente transformar essa história toda. Eu, ao longo do tempo, eu gostaria, fiquei ouvindo, poxa, ser candidato, tal, conversei com várias pessoas, fiquei ouvindo meu coração. Mas cada um de nós tem que ter a humildade e a sinceridade de entender qual é a sua capacidade, qual é o seu atributo, o que você realmente. E eu gostaria de fazer, de contribuir de alguma forma. Eu estou tentando, de várias maneiras, ontem recebi uma agenda enorme, tentar acompanhar o João em vários encontros, Brasil afora, no sentido de trazer um pouco, prestar um pouquinho daquilo que eu tive, que não é meu, eu ganhei, porque me colocaram na televisão. Eu entrava na casa das pessoas sem ser convidado, as pessoas sabem quem eu sou, né? Aquela história. Eu saio por aí buscando patrocínios. Eu não sei se eu vou conseguir um patrocínio, mas tomar um café com o cara me recebe. Então, a ideia é que eu possa abrir uma porta. A ideia é que eu possa abrir uma porta para que as pessoas capazes, capacitadas e prontas e aptas a assumir cargos importantes venham propor as suas ideias, mostrar as suas plataformas, mostrar uma coisa. E essa é a minha ideia, de poder fazer pelo Brasil inteiro. E como eu disse, sem jamais onerar o partido. Projeto, a minha contribuição é estar aqui. Não, na passagem não, eu me viro. Chego lá de jegue, mas eu chego. E a situação não está boa, as crianças estão raspando a colherzinha em casa, na parede, mas enfim, é a minha contribuição, ou seja, de a gente poder realmente fazer juntos. Agora, tem outro livro do Simon Sinek, primeiro é
Tudo começa com um porquê. O segundo é leaders eat last. O terceiro, que é pequenininho, diz together is better. Se nós queremos mudar o mundo, tem que ser com todo mundo junto. Ou seja, um grande time. E eu vou mostrar para vocês um vídeo, que é o melhor vídeo sobre trabalho em equipe que eu já vi até hoje. A gente saiu daqui em alta. Mas, quero contar um pouquinho o contexto que eu utilizei. Eu tinha esse vídeo há mais ou menos 10 anos, nunca tinha utilizado. Até que chegou um momento do live or die situation, encosta na parede, perde ou ganha. Vocês perguntarem qual foi o jogo mais tenso que você já dirigiu? Me perguntam às vezes, né? E eu falo, não sei, porque eu nunca fico tenso, tranquilo. Deus está vendo! Foram tantos jogos e tal, aquela coisa toda, mas eu digo a vocês, eu tenho claramente na mente, na cabeça, qual foi o jogo mais tenso. Vocês já acompanharam um pouquinho das Olimpíadas do Rio de Janeiro? O último jogo da chave, são 2 chaves, que não era para ser um mata-mata, mas se tornou um mata-mata, quem perdesse sairia, porque nós havíamos perdido, a França também, foi Brasil e França, último jogo da chave. A Itália entrega um jogo para o Canadá, o que nos colocou naquela situação de live or die situation, ou você ganha, ou você está fora. Se nós perdêssemos aquela partida, nós completaríamos a Olimpíada em 9º lugar. Se eu tivesse fechado aquela Olimpíada em 9º lugar, provavelmente eu estaria falando com vocês aqui hoje. Não. Só para você que é o seguinte, ali eu sou do Rio de Janeiro, né? Tem o Corcovado ali, né? Tá baixinho, aqui já as pernadinhas. Eles iam me crucificar, você não tem a dúvida disso. Mas enfim, aquele foi um jogo de uma tensão incrível, pressão danada, etc. Tal. E aí na véspera da partida, preparando e tal, eu usei a 10ª lição de Mark Raven e depois passei o vídeo. E antes de passar o vídeo, vou contar também a história que o Escadinha, que é o nosso Serginho, ele falou. Mas primeiro falar da 10ª lição de Mark Raven. Quem de vocês nunca pensou em desistir? Pense em qualquer coisa, na vida pessoal, profissional, numa trajetória. Puxa, aquela matéria na faculdade, vou ter que trancar, que eu não vou conseguir, estou com muita coisa aqui e tal. Quem nunca pensou em algum momento em desistir? Nós falamos de 150 jovens, em torno de 150 especialistas com Mark Raven, e apenas 30 e poucos, 40 se formam. Portanto, mais de 100 desistem no meio do caminho. Como é que se dá a desistência de um Navy SEAL? Tem um pato central, onde existe um sino. O cara vai lá e bate 3 vezes o sino, coloca o seu cap e o capacete que estiver usando, e ele então desistiu. E eu então reuni os jogadores, tinha falado um pouco de Mark Raven para eles, disse, pessoal, estamos aqui nessa situação dura, difícil. Eu ontem fui ao Maracanãzinho, onde nós jogávamos, e nosso vestiário colocaram um sino enorme. Mandei tirar o sino e esconder, portanto não tem sino para tocar amanhã. Se virem. A ideia era, nós íamos desistir. Porque Mark Raven dizia isso, nós vamos encontrar sinos na nossa caminhada. Vamos achar que não vai dar. Nunca toquem o sino, porque se tocarem, vão se arrepender. Portanto, vamos seguir tentando. E aí o Serginho, professor, gostaria de falar? É porque eu tenho na seleção tinha vários apelidos. O Serginho, né, me chamava de chefe, de modo geral. Patrão, ainda até hoje ele manda, patrão, tal. Aí, de modo geral, ele quer alguma coisa, ele chama, patrão. Era patrão, professor, Gustavo Endas, que é nosso candidato lá no Sul, pré-candidato, o Irmão Grandão, O Irmão Grandão, vocês terem noção, as pessoas têm livros de cabeceira, não tem livros de cabeceira às vezes? Poxa, aquele livro eu vou lá dar uma folhada, uma história, um capítulo, uma página. Aquele rapaz, o Gustavo Endas, ele tinha um filme de cabeceira, o 300. Ele incorporava antes das partidas irônicas. Ele queria sangue, Termópilos contra os Xerxes, os persas lá, eu só entrava no vestiário depois daquele famoso grito, au, né? Quando ele pergunta, Spartans, what's your profession? E os caras, eu só entrava assim, os caras, né, tudo bem doido, meio maluco. Eles queriam sangue, esportivamente falando, os caras realmente, mas enfim, o Serginho pega a palavra. Porque alguns me chamam também de psicopata, paranoico, tem vários apelidos, né? Pô, patrão, queria falar com os jogadores, fique à vontade, né? Aquela tensão pré-partida, e ele fala, pessoal, ele se referindo, né, remedando aos jogadores, eu estou na UTI, respirando por aparelhos. Se nós perdemos amanhã, eu morro. Acabava a carreira dele. Esportivamente, ele morria. Eu não quero morrer amanhã. Eu preciso que vocês me ajudem a sobreviver. Ele estava conclamando os rapazes a defender uma nova causa, que era a sobrevivência de um companheiro, de um líder, de um dos anos que eles tinham. Então, agarra. E a história do Escada é tão interessante, a gente de Escada, tal, o Serginho, que a alusão de Escadinha é aquele marginal do Rio. Só que ele fala, pode chamar, porque eu sou a escada do bem. Outro escolheu outra escada. Porque eu tive a oportunidade de escolher em Pirituba, onde eu nasci e tal, meus amigos foram presos, mas não. Você tem noção do que eu aprendi com ele, um rapaz da periferia, eu da zona sul do
Rio, Copacabana, né? Mas era assim, praia, apartamento, sem muita esquina. Quando nós ganhamos em 2001 a primeira Liga Mundial, tinha um prêmio elevado, $50 mil para cada jogador. Tinha gente que não ganhava isso por ano. Serginho, aquela felicidade, mesmo que tinha sido convocado, sair de Pirituba para a seleção, vai ganhar na Polônia, Liga Mundial, $50 mil no bolso. Ele fala, professor, patrão, eu estou feliz demais. Vou até pagar um churrasco pro pessoal lá em Pirituba, um churrasco com tubaína. Há 18 anos atrás, 2001, eu não sabia o que era tubaína. Porque não era um termo tão, né, foi-se, né, e eu fiquei pensando cá comigo, que tal de tubaína é esse aí? Isso vai dar uma cagada. Eu fiquei pensando, rimando com alguma coisa, né? Mas enfim, o fato é que aquele menino vindo da periferia, ele foi um exemplo para todos nós. Esse rapaz, ele venceu pelo pilar da necessidade. Usou o esporte como forma de transformação e se transformou num líder pelo exemplo. Por que o exemplo? A imagem que eu tenho dele quando ele jogava e treinava cada dia é como se ele estivesse correndo atrás de um prato de comida. E quando alguém à sua volta não dava 100%, ele ia para dentro dos caras e cobrava. E eu adorava. E pensava que estão querendo tirar o prato de comida do meu filho. E para encerrar com o time e falar, nossa, qual é a função do Serginho? Ele é um líbero, certo? Líbero não faz pontos, não é protagonista. Líbero é back-office, é suporte. Ele foi eleito o melhor jogador do mundo em 2 oportunidades. Não é o melhor líbero, é a valorização de todas as pessoas, todas as partes. Mesmo daqueles que possam parecer menos relevantes. E isso remete a uma outra história, que é a história do presidente Kennedy. Eu não sei se é uma fala, uma história, mas vale a pena como inspiração. Ele foi um dos grandes projetos de Kennedy, era o projeto aeroespacial, colocar o primeiro americano na Lua. E ele então resolve fazer uma visita à NASA. E ele vai fora do horário de expediente, para não complicar a rotina do centro. Ele vai numa pequena comitiva, quando ele chega às 11 horas da noite para visitar, tarde da noite para visitar o centro, o rapaz deveria estar ali na vigilância, na guarita, estava lá de fora, varrendo a entrada do centro. Ele então sai do carro para cumprimentar o rapaz e pergunta, mas por que você está varrendo aqui o centro agora? Não tem sentido? Não, senhor presidente, eu estou ajudando a colocar o primeiro americano na Lua. Aquele rapaz que poderia parecer ter uma função menos importante, tinha consciência que era parte daquele time e que a atribuição dele, sendo bem feita, ajudaria no sucesso e no êxito daquela missão. Para encerrar a essência das coisas, falando de time, mas quero falar um pouco da essência e passar o nosso vídeo. Eu, em 2006, nós já tínhamos ganho muitas coisas, éramos líderes do ranking mundial, e agora, isso para a gente pensar um pouco na frente, a imprensa chamava os jogadores de mitos imbatíveis. Quando a gente partiu para a tentativa do bicampeonato mundial, mitos imbatíveis, seleção de vôlei parte em busca do mito mundial. E aquilo me incomodava. Eu tenho um estado de espírito que é permanente, que é preocupado, muito preocupado. A gente vai dizer isso, cara, meu medo é que você morra, né? Que é tão preocupado com as coisas, eu fico mesmo. Eu me sinto responsável. E aí eu fiquei sem caminho. Mas todo mundo que é o cara se transformou no cara. Por isso eu digo, nunca se esqueçam da essência, de onde vocês vieram, de ouvir, se sentir como aquele que está lá. E você agora é o cara, é o representante. E aí eu pensei cá comigo, mas todo mundo que é o cara já teve que gastar sola de sapato. Né? Já teve que correr atrás. E eu pensei cá comigo, quem era meu chefe de trainees, estagiário na seleção, ou o treinador das seleções de base? Um treinador de Belo Horizonte, que tinha feito um trabalho espetacular ao longo dos anos, 10